Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, sejam muito bem-vindos à segunda aula da playlist, né, tudo sobre dinossauros. Vocês aí que acompanham o meu canal há mais tempo sabem que eu já tinha 4 vídeos falando sobre dinossauros, alguns, sei lá, de 3, 4 anos atrás, e que eu sempre estava prometendo fazer o vídeo 5, vídeo 6, 7, não sei o quê. Agora eu resolvi regravar todos esses vídeos, fazer a série completa de uma maneira mais atualizada, tudo certinho, etc. A minha ideia originalmente era fazer uma coisa um pouco mais visual, visitar todos os museus, mostrar os fósseis originais para vocês, mas a pandemia estragou tudo. Então, num futuro próximo, eu pretendo atualizar de novo essa série, colocando aí os fósseis originais e tal, para vocês terem uma noção. Por enquanto, o que a gente tem é o que eu vou apresentar agora para vocês, algumas coisas que eu realmente consegui ver, tentando deixar a coisa mais animada possível aí para vocês entenderem, ok? Pois bem, e nessa aula 2 aqui, a gente vai continuar falando do Triássico, que é o primeiro período da era Mesozoica, e nesse período é que surgem as grandes linhagens de dinossauro. Depois é no Jurássico que elas se diversificam mais, né, e que se originam as outras, né, as ramificações dessas linhagens, e aí no Cretáceo tem ali o último dos períodos, tá, também que tem uma diversidade bem peculiar, mas enfim, esse vai ser o último vídeo falando de Triássico, porque o Triássico, como é só no comecinho lá, né, enfim, não tem tanta diversidade, ainda não tem a quantidade muito grande de espécies, o que a gente tem são só elas já, as linhagens já tateando para conseguir se diversificar bastante no Jurássico. E a gente vai entender isso na próxima aula. Nessa aula aqui, então, eu vou dar uma contextualizada em algumas coisinhas que são importantes, que são ferramentas que nós paleontólogos usamos muito. Por exemplo, uma delas que é importante falar é o princípio do atualismo. O que significa o princípio do atualismo? Bom, vocês devem lembrar na primeira aula, vocês devem ter visto, que eu comentei que a gente já sabia que, por exemplo, o Eoraptor, ele talvez não fosse tão carnívoro assim, porque os dentes dele já não eram tão em formato de faca, eles eram mais triangulares e tal. Os ornitísticos também, a gente sabia disso, que os dentes eram mais triangulares, e a gente postula que eles eram herbívoros. Por quê? Porque quando você olha os animais atuais, que são herbívoros, você vê que os dentes deles têm esse formato diferente. E quando você vê os atuais, que são carnívoros, você vê os dentes mais pontudos. Então, se você pega um lagarto, por exemplo, um iguana, ele tem dentes de herbívoro, são típicos. Se você pega um dragão de Komodo, ele tem dentes típicos de carnívoro. Ou então você pode pegar bichos que não sejam lagartos, pode pegar um crocodilo, por exemplo, né? Ou mesmo algum tipo de mamífero. Então, esse princípio de comparar animais atuais, né, plantas também, mas principalmente animais, para você tentar entender como era algum animal fóssil, isso chama-se princípio do atualismo. Por quê? Porque as pressões seletivas acabam gerando características semelhantes. Então é por isso, né, a gente sempre comenta esse exemplo em livro classe e tal, não sei o quê, que um golfinho, tendo como ancestral um mamífero terrestre, acabou ficando tão parecido com um tubarão, por exemplo, né, em formato. Porque este é o formato mais eficiente para se locomover na água, sendo um predador, e a seleção natural aí fez o seu trabalho de selecionar aqueles que mais pareciam com esse formato. A gente vai fazer esses paralelos, inclusive, entre os dinossauros e outras linhagens, dentre elas as de alguns bichos atuais, especialmente mamíferos. Uma outra coisa que é importante citar também é que não necessariamente o bicho mais primitivo que a gente tem, o que quer dizer o primitivo? Quer dizer aquele que tem as características mais antigas, aquele que tem o formato mais antigo. Não necessariamente ele foi encontrado, ele é o bicho que é encontrado nas camadas mais antigas de rocha. Geralmente há uma concordância. Na maioria das vezes, sei lá, 90 e tantos por cento das vezes, você tem uma concordância. O bicho com o formato mais antigo está nas rochas mais antigas. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes você tem uma pequena diferença ali na estratificação geológica, um bicho que tem um formato mais primitivo, está numa rocha um pouco mais nova. Ah, isso quer dizer que a evolução é falsa. Não, não quer dizer, porque na verdade isso é previsto dentro da construção de árvores evolutivas, que é a cladística, né? É completamente compreensível que você tenha um bicho com um formato mais primitivo numa rocha mais nova. Porque, inclusive, nós temos isso hoje em dia, certo? Nós temos formas antiquíssimas aí de animais que estão vivas hoje. Os tubarões, como eu já citei, os crocodilos, nem preciso falar de barata, né? Enfim, você tem, sei lá, o siriferradura, você tem samambaias, sabe? Quer dizer, você tem uma série de seres vivos hoje que têm formatos corpóreos que são muito mais antigos que o nosso e elas estão aí convivendo com a gente, né?
Quando você observa esse fenômeno, por que ele não se repetiria nas eras anteriores, entendeu? A gente sempre fala do selacanto, né, que é o fóssil vivo, entre aspas. Existiram, entre aspas, selacantos dentre os dinossauros, nesses quase 190 milhões de anos aí que durou a Era Mesozoica, e uns 170, mais ou menos, que a gente sabe que existiram dinossauros durante a Era Mesozoica. Só que o que acontece? Quando você vai fazer uma árvore evolutiva, você tem que imaginar que se você encontrou um fóssil de um bicho, o ancestral desse bicho é obrigatoriamente mais antigo. Então, se você encontra, por exemplo, uma foto sua de 4 anos de idade, você não tem por que achar que você nasceu ali naquele momento. Você tem que puxar para trás, você sabe que tem pelo menos 4 anos para trás ali em que você existia, mas não tem a foto, né? Não é o que essa foto representa. Então, se você encontra um fóssil de, sei lá, 140 milhões de anos, quer dizer que o ancestral comum dele, né, com outras linhagens, está mais para trás, certo? Isso é o que a gente chama de princípio de calibragem, tá? Ou calibração. Então, quando você vai olhar o registro fóssil, se você encontra um bicho que é um pouquinho mais primitivo em forma, numa rocha mais nova, você tem que puxar o ancestral mais para trás, tanto desse quanto dos grupos, enfim, tem características mais novas, e aí o ancestral em comum acaba ficando um pouco mais antigo do que seria se você tivesse ali uma ordem cronológica de um jeito mais padrão. E aí o que acontece? Se você tiver um fóssil, por exemplo, cujo ancestral comum com outra linhagem esteja muito, mas muito tempo atrás do que a idade do próprio fóssil, você tem o que a gente chama de ghost lineage, ou linhagem fantasma. E a ideia é que a gente reduza ao máximo essas linhagens fantasmas, porque a probabilidade, caso elas sejam muito grandes ou muito constantes, a probabilidade de que a sua resolução da árvore ali, a topologia esteja errada, é muito grande. Isso aconteceu, por exemplo, na primeira aula, quando eu falei dos ornitísquios, da origem dos ornitísquios, porque formava uma linhagem fantasma quando você colocava o Pisanossauros como um selesaurídeo. E aí ficava com aquele breu, aquele vazio de ornitísquios, que, enfim, aonde foram parar os fósseis desses bichos. A proposta feita pelo Miller e Garcia, né, 2 cientistas brasileiros, em 2020, tenta solucionar isso daí através de uma análise filogenética também, colocando os silesaurídeos como sendo dinossauros também, grupo irmão dos saurísquios, e os ornitísquios sendo um tipo de silesaurídeo ali, saindo ali do meio. É uma maneira de você resolver uma linhagem fantasma. Não resolve todas, não, gera outras questões também, outros questionamentos, mas pelo menos você tem ali uma tentativa de elucidação desse cenário. Mas, pois bem, eu já volto para falar de ornitísquio daqui a pouquinho. Só que antes eu queria falar com vocês sobre o período Triássico, tá? Eu já tinha comentado isso no primeiro vídeo, só que agora a gente vai se focar na última época do Triássico, o Triássico superior, né? Vocês lembram que ele era inferior, médio, superior, a gente vai falar do superior, que tem 3 idades muito importantes. Você tem o Carniano, o Noriano e o Haitiano. E por que essas 3 são tão importantes, né? O Triássico superior? Porque é ali que você vai ter o começo da diversificação dos dinossauros das mais diversas linhagens. O que acontece? Você tem no Carniano aquele evento pluvial que eu tinha comentado na primeira aula, né? Então por isso que é depois desse evento que as florestas se expandem, pelo menos por um período curto, e os dinossauros têm oportunidade de crescer. O Noriano, que é o do meio, aí, e o Haitiano, que aí já é lá para o final, para a virada, para o período Jurássico. Então, recapitulando rapidamente, nessa época você tinha ainda as 4 linhagens principais de dinossauro, né? No caso as 3 e a 4ª, que foi extinta logo lá no começo, que são os ornitísquios, os saurópodes, os terópodes e os herrerassauros, tá? Sendo que saurópodes e terópodes a gente junta num grupo chamado Sauríschia. Eles eram pequenos ainda nessa época, tá? Todos eles eram pequenos. O maior que tinha, até onde a gente consegue saber, era o Herrerasaurus, que não passava de 1 metro de altura e 3 metros de comprimento, ainda que existam peças de fósseis ali que possam indicar um indivíduo maior, talvez de até 1,80 m de altura. Mas ainda assim, não passava disso, mas vocês vão ver que depois do Carniano, aí as coisas começam a mudar um pouco. Vou começar com os Ornitisquia. Por quê? Porque eu terminei a última aula com eles e eu acabei de dar um exemplo deles também, então é importante a gente já falar, porque já está no assunto ali, a gente já pega no embalo. Os Ornitisquios, vocês lembram, eram aqueles bichos um pouco mais diferentões, que tinham um bico na ponta do focinho, que tinham o pubis virado para trás, tendão ossificado, o trocânter do fêmur em forma de gancho, tudo aquilo ali. E o Pisanossauros, que era o único ornitísquio que a gente tinha certeza que era do Triássico,
hoje parece que não é um ornitísquio. Na verdade, talvez ele esteja no meio do caminho, com características intermediárias entre um silesaurídeo e um ornitísquio já formado. Então, por que eu estou falando dos ornitísquios, sendo que eles não estão ali no Triássico, né? Pelo menos não no registro fóssil? Porque a gente sabe que eles surgiram ali. Eles não têm como ter surgido depois, especialmente porque na virada do Triássico para o Jurássico a gente já tem ornitísquios muito bem formados e até com uma pequena diversidade. Então a gente tem que começar a pensar como que são esses bichos da virada do Jurássico e como que estaria a coisa um pouco mais para trás, para a gente conseguir entender como que foi a evolução dos ornitísquios nessa parte. Então eu vou, durante essa aula, comentar sobre um ou outro bicho do Jurássico, porque vai ser importante, porque são as linhagens mais basais. Mas essencialmente eu vou focar no Triássico mesmo, porque é a origem desses grupos. No caso dos ornitísquios, você tem um fóssil muito interessante, que é chamado de Eocursor. Foi encontrado na África do Sul, na formação Elliott. E essa formação tem camadas do finzinho do Triássico, ali do Haitiano. Então, esse fóssil ele pode ser do final do Triássico. Como a formação Elliott ela tem vários pacotes, ele também pode ser do começo do Jurássico, né? A formação Elliott ela pega bem essa transição. Os geólogos, alguns defendem que o Eocursor ele está ainda no final do Triássico, né? Ele ainda está no período Triássico. Outros geólogos defendem que ele já está no comecinho do Jurássico. Mas o que importa é ele está ali naquela divisão, naquela transição, e o Eocursor já é um ornitísquio formado. No caso, a gente tem um fóssil bem completo dele, e ele tem o fêmur com o quarto trocânter em gancho, ele tem já o pubis voltado direto para trás, ele já é um ornitísquio bem formado. Não só isso, ele é bípede, então quer dizer, se os ornitísquios realmente são um tipo de silesaurídeo, o bipedalismo já tinha surgido, né, porque os silesauros eram quadrúpedes. Se você tira a silesaurídeo da jogada e coloca os ornitísquios também com um ancestral comum mais próximo, com os sauríscos, aí eles já eram todos bípedes, e aí o bipedalismo não precisa ter surgido, né? Ele já estava lá. E não só isso, o bicho já era herbívoro. Então, quer dizer, tanto a herbivoria quanto o bipedalismo surgem muito cedo em ornitísquia. O bipedalismo talvez até já existisse, né? já fosse do grupo, mas a herbivoria com certeza não. E, inclusive, o formato do pubis, né, voltado para trás, pode ter a ver com a herbivoria, porque digerir planta é mais trabalhoso para todos os vertebrados. A gente não digere bem a celulose, tanto que você vê que os mamíferos que são essencialmente herbívoros têm aquele estômago todo especializado e divertículo e secos digestivos e tudo mais, toda aquela adaptação no sistema digestório para conseguir digerir planta, e bactérias e tudo mais. E geralmente você tem aquele barrigão, né? Esses bichos totalmente herbívoros têm aquele barrigão, que é para ter espaço ali para toda essa área de vísceras, né? E a fermentação toda que acontece lá dentro, enfim, cada um tem um processo diferente. Talvez, né, os ornitísquicos é bem provável que tivessem um barrigão, e aí o pubis voltado para trás seria uma adaptação para a herbivoria também. O quarto trocânter em gancho seria para compensar, né, talvez aquela ausência de pubis lá para frente, não sei. Aí, como eu falei, isso é o Pirula falando, não são papers que eu li. Um exemplo que pode ajudar a elucidar essa questão intermediária de como que a herbivoria surgiu e o pubis foi mudando é um bicho do Chile, que é chamado de Chilesaurus. É um nome bastante didático aí, né, fácil de lembrar. E o Chilesaurus, ele é muito estranho. Ele foi um bicho que, quando foi descrito a primeira vez, ele foi considerado um terópode, né? No caso, um terópode que estava se adaptando à herbivoria, porque ele tinha os dentes quadrados, cheios de sulcos e todos amontoados na ponta da boca, como os herbívoros geralmente têm, né? E além disso, tinha outras características bizarronas ali que davam a entender que ele seria um terópode herbívoro. Entre elas, o pubis, que era voltado para baixo, mais ou menos que nem dos Herrerasaurus. Não era para frente, como de um saurísco, como de um terópode seria esperado que fosse. Também não era para trás, como de um ornitísquio. Era meio que em pezinho assim. Estaria no meio do caminho, né, um bicho carnívoro virando herbívoro e tal. Além disso, ele tinha os dentes todos juntinhos e justo na pontinha da boca ele não tinha dentes. Então, poderia ser um indício ali de um bico de queratina ou algo assim, né? Ele não tem o quarto trocânter em gancho, né, no fêmur, mas ele já tem o trocânter mais voltado para dentro, que é o que acontecia nos ornitísquios. Então, você já tem ali também, talvez, um meio do caminho. Em compensação, ele ainda tem hipócio unipantro, que os ornitísquios perdem, e não tem nenhum tendão ossificado, que os ornitísquios têm. Só que tem um problema, sempre tem um problema.
o Chilesaurus ele é 100 milhões de anos mais novo do que seria o ancestral comum entre ornitísquios e saurísquios, né, e terópodes. Então o que acontece? Você tem uma linhagem fantasma gigantesca, né, como eu expliquei no começo da aula para vocês, e ainda que o Chilesaurus fosse o selacanto da sua época, né, digamos assim, um sobrevivente, fica faltando aí um monte de peças intermediárias para a gente descobrir. Não quer dizer que elas não existam, quer dizer só que a gente não achou. Porém, se a gente encontrar uma outra explicação que seja mais plausível dentro do que a gente tem até hoje, é melhor. Mas o grupo de ornitísquios que a gente pode dizer que certamente surgiu no Triássico, isso é certeza absoluta, e que seria o mais emblemático dentre os ornitísquios basais, tirando o Elcursor, que é esse que é o mais antigo que a gente conhece aí, que já está bem formado, e o Pisanossauro, que a gente nem sabe se é ornitísquio, você tem uma família, na verdade, que hoje a gente conhece 10 espécies de dinossauros ornitísquios que estão ali no limite. O mais antigo, inclusive, provavelmente é do Triássico, sim, apesar de que você tem também aquela discussão da fronteira, né, do mesmo jeito que o Elcursor, e os outros já são do começo do Jurássico. E, na verdade, você tem dessas 10 espécies, uma que é do começo do Cretáceo, ou seja, a linhagem dura bastante, né? Só que ela é com características mais primitivas dentre os ornitísquios, enfim, que a gente conhece, uma das, pelo menos, tá? Que são os heterodontossauros. Heterodontossauros significa lagarto com os dentes diferentes. Então, heterogêneo, né, aquela coisa que não é igual, né, que tem diferenças. Heterossexual, aquele que se interessa pelo sexo oposto, né, que não é o igual. Enfim, então, quando você vai olhar o Heterodontossauros, é porque ele tinha dentes diferentes, dentes de tamanhos diferentes. Ele tinha, na ponta do focinho, típico dos ornitísquios, mas ele tinha dentes mais pontudinhos. Aqui, um pouco mais para trás, no encaixe entre o maxilar e o pré-maxilar, ele tinha um dente caniniforme, né, um canino gigantesco que atravessava aqui até a parte de cima aqui do crânio, mais ou menos, sei lá, como vários mamíferos têm hoje, né, sei lá, um javali, alguma coisa assim. E no fundo da boca, esses bichos tinham dentes mais adaptados para a herbivoria. Então, eram aqueles dentes já com um formato um pouquinho mais de folha e etc., que tinha ali uma função de cortar plantas, e quando você pega os mais derivados, né, então os primeiros, né, os mais antigos ainda tinham os dentes meio que adaptado peronomútil. Quando você pega os mais recentes, você vê o dente bem adaptado para herbivoria, para mastigação, inclusive, a articulação do crânio com a mandíbula mais para baixo da linha dos dentes. Isso está associado geralmente a um trabalho de mastigação, tá? A gente tem isso, a nossa área de inserção da mandíbula com o crânio é mais elevada em relação à linha dos dentes, e essa diferença tem a ver com o efeito de alavanca, que eu também não vou explicar aqui, pergunte para o seu professor de física preferido, e ele vai explicar por que a força e o jeito de aplicar essa força, inclusive, é diferente quando você tem o ponto da alavanca na mesma linha, né, do braço, ou quando você tem o braço excêntrico, né? Alicate, né? Você tem o princípio, você tem o alicate que fecha assim e o alicate que fecha de outra maneira, e você sabe que cada um deles é melhor para determinado serviço. Por que esses bichos tinham esse dente gigantesco, se eles eram primordialmente herbívoros, né, onívoros para herbívoros? Pode ser para defesa, pode ser para display sexual, né, para atrair fêmeas, etc. Ou pode ser para disputa entre machos. E aí, no caso, os exemplares que a gente tem descobertos seriam machos, né? Alguma coisa assim. A gente tem exemplos disso hoje em dia. Tem, por exemplo, o que eles chamam de veado d'água da China, né? Que é uma espécie de cervídeo que tem 2 dentões gigantescos aqui partindo do focinho, que são usados em disputas entre machos por território, por fêmeas, etc. É possível que o Heterodontosaurus fizesse igual, né? Que a família Heterodontosauridae fizesse igual também. Princípio do atualismo, como eu falei no começo da aula. Outra característica interessante dos heterodontossauros e que talvez também demonstrem ali, pelo menos no começo, uma dieta mais onívora, eles tinham os dedos das mãos muito compridos e com garras muito desenvolvidas, indicando que talvez eles pegassem pequenas presas ou alguma coisa assim. Vocês vão ver que os ornitísquicos, em geral, tendem a reduzir o tamanho das mãos, né, o tamanho dos dedos. E não tinha nenhum heterodontossauro grande, na verdade. O maior de todos, que era o Heterodontosaurus mesmo, o dono do gênero, ele não tinha 2 metros de comprimento. Era um bichinho muito pequenininho, 50 centímetros de altura. Era o maior de todos. Os outros eram realmente muito pequenininhos. O que faz todo sentido, né? No começo da linhagem, os bichos eram pequenos, o ancestral era pequeno, ainda não tinha tido tempo de crescer. E, pois bem, os heterodontossaurídeos mais antigos que a gente conhece são
da América do Sul e da África do Sul. Ou seja, sempre aqui pela nossa região, e no caso a África e a América do Sul eram grudados na época, então o hub, né, o centro de origem dos dinossauros e linhagens próximas, né, os celesaurídeos, caso sejam dinossauros também, etc., está aqui pelo hemisfério sul, né, América do Sul, África, enfim, Antártica provavelmente também, mas é difícil fazer campo lá. Só que além desses bichos aqui no hemisfério sul, lembrando que na época tudo estava grudado, né, formando a Pangeia, a gente também conhece um bicho da América do Norte e um bicho da China, que chama-se Tianyulong. Esse bicho é muito interessante, porque ele está tão bem preservado que você tem partes do tegumento do bicho, né, do que revestia ele. E este bicho é cheio de filamentos, que hoje a gente pode dizer com quase toda certeza que são protopenas, né, são ali como se fossem penas, só que umas penas menos ramificadas ali, mais parecidas com pelos. E não tem dúvida, você vai olhar o fóssil, aquilo ali não é um artefato de preservação, não é um artefato de preparação, não é fake, não é uma obra de artesanato, não. Aquilo ali os caras fizeram a tomografia, fizeram estudo de tudo quanto é jeito. Aquilo ali é, sim, um revestimento de filamentos que esses bichos tinham. Então, quer dizer, os heterodontosaurídeos provavelmente eram meio felpudos, mas digamos assim, como eu tinha falado no outro vídeo, você tem aquela proposta que não foi tão bem corroborada pela comunidade científica, né, do Baron e colaboradores em 2017, de colocar os ornitísquios como mais próximo dos terópodes, né. E uma das coisas que essa proposta ajudaria, né, talvez uma das poucas, a explicar, seria realmente essa questão da origem das penas, porque a gente não tem nenhum fóssil de pena preservado da linhagem dos saurópodes, não tem nenhum fóssil com penas preservadas dos herrerassaurídeos, mas a gente tem evidência de penas em terópodes e em ornitísquios. Mas como essa proposta não parece se sustentar quando você olha as outras características, o que a gente presume é que os outros grupos também tinham penas, a gente só não encontrou essas penas ainda no registro fóssil, porque você tem toda uma questão muito peculiar da forma de preservação desses fósseis para você conseguir encontrar penas. Condições peculiares que digamos que a China tem de monte. Tá. Aqui no Brasil a gente também tem, lá no Ceará, por exemplo, lá na Bacia do Araripe, só que aí é Cretáceo, é muito mais recente. No caso, não ajuda a explicar essa etapa, né, essa fase aí da evolução dos dinossauros. O que dá para falar de ornitísquio no Triássico é isso, tá? E você vê que a maior parte do que eu abordei tá no Jurássico. Só que são as primeiras linhagens aí, né, são os mais primitivos e que certamente têm a sua origem no Triássico, portanto, eu quis abordar aqui. Então vamos para o outro grupo, que é o grupo que tem a segunda maior representação no Triássico, ou seja, não precisa de muita coisa, né? Que são os terópodes, tá? Os dinossauros carnívoros, né, por essência, que também não tem lá uma grande diversidade no Triássico, ainda que esta diversidade que nós conheçamos seja muito abundante. Ou seja, nós não temos tantas espécies, mas essas espécies que a gente conhece têm muitos indivíduos preservados, pelo menos algumas delas, tá? E, como eu já tinha falado para vocês, tem aqueles 3 terópodes basais, né? O Tauahale, o Demonosaurus e o Eudromius, que eu já citei no primeiro vídeo, não vou ficar repetindo, que tem características muito primitivas e que provavelmente são ali da base dos primeiros terópodes. Tem muita característica parecida com os primeiros sauropodomorfos, com os herrerassauros e tudo mais, tá? Então, faz todo sentido. Quanto mais para trás você vai indo nas linhagens, mais parecidos vão ficando uns bichos com os outros, né? Porque isso seria o esperado de se encontrar se a evolução fosse verdadeira, porque ela é. E pois bem, descontando esses 3 bichinhos aí dos terópodes aí, né, os mais basais, o que a gente tem do Triássico? O terópode mais importante do Triássico é um bichinho chamado Celophysis, um bichinho pequeno, magrelo, com pescoço comprido e fininho, um focinho muito comprido, tá? Lembrava um pouco o Tauahale lá, né? E a gente tem placas de 10 indivíduos, 12 indivíduos, assim, era um bicho muito comum. A maioria deles a gente encontra nos Estados Unidos, especialmente no Novo México, né? Ou seja, sul dos Estados Unidos, mas a gente tem bichos dessa mesma família, né? Desses Celophysis, no sul da África também, na Europa. Esse bicho da Europa chamava Liliensternus, ele era um pouco maior do que o Celophysis, na verdade, né? Ele chegava aí aos seus 1,5 metro de altura, era um bicho grande para a época até, só que você vê que eles são do mesmo grupo. Também da Europa, da Alemanha, você tem o Procompsognathus, que foi inclusive retratado lá no Jurassic Park 2, né? No filme lá, aquele que ataca a menininha, só que hoje a gente colocaria penas neles, né? Naquela época
o pessoal do filme não colocou. Não é surpresa nenhuma a gente encontrar bichos dessa linhagem aí espalhados pelo planeta, porque afinal de contas naquela época, como eu já falei, os continentes ainda estavam unidos, pelo menos as maiores massas de terra estavam unidas aí. E olha que interessante, né? Esses bichos acabam ficando bem emblemáticos, né? Esse Celóphasis é tão comum lá no Novo México que ele acabou virando o bichinho de estimação do Novo México, o dinossauro mascote do Novo México. E esse bicho da Alemanha, o Liliensternus, que é um pouco maior, também virou o mascote da cidade que ele foi encontrado, que foi a cidade de Bedheim, lá na Alemanha. Inclusive ele entrou para o escudo da cidade, né? O coat of arms lá deles tem um dinossauro, eu acho que é o único escudo, o brasão, digamos assim, que tem um dinossauro não aviano. É interessante isso daí. De longe, os dinossauros mais emblemáticos do Triássico são os Celophyses, ou o jeito mais correto de falar seria Celophyses. Esse aqui é um crânio bastante famoso aqui no Carnegie Museum e ele demonstra como que esses bichos tinham o focinho comprido e fininho, né? Que, enfim, é uma característica que pelo menos os primeiros terópodes vão acabar tendo, tá? Bom, aqui a gente pode ver três Celophyses, né? Três Celophyses em estágios diferentes ontogenéticos. Aqui um filhote, aqui um jovem adulto, ou talvez um indivíduo adulto de menor tamanho, e aqui o maior que eles têm aqui na coleção do Carnegie, e talvez um dos maiores conhecidos. E demonstra aqui, né, que o Celophysis podia chegar até uns 3 metros de comprimento, alguma coisa assim, né? Lembrando que esses bichos, apesar de poderem ser muito compridos, eles eram baixinhos, né? Porque era aquela coisa assim, tipo, é muito pescoço, muito rabo. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas características muito peculiares que esses bichos tinham. Uma característica, e essa é muito louca, muito legal, e eu vou virar aqui o crânio do bicho para vocês verem. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, você tem aqui uma crista lateral, que é a borda superior entre a fossa anterorbital e a superfície dorsal do crânio. Essa cristinha aqui vem até aqui atrás, ó, vocês estão vendo? Em que o nasal que está aqui atrás acaba se elevando para esse lado, e isso acaba formando aquela crista lá, né? E aí os lacrimais acabam complementando. Você tem aqui também uma cristazinha no lacrimal, tá vendo? Ó? Aqui por dentro também, que é a divisa com a fossa. Tá? Então, essa crista aqui, vamos tentar ver nos outros bichinhos. Aqui, ó, no filhote, ó, no filhote como dá para ver também, ó, como é bem evidente essa cristinha. E aí, óbvio que no filhote ela é até menor, né, mais discreta, mas você tem aqui essa cristinha. Do outro lado também dá para ver, ó. Do outro lado também dá para ver aqui bem evidentemente. Nossa senhora, ó, desse bicho aqui, ó, do outro lado desse bicho aqui, como ele tá amassado, né? Mas ó como é evidente a crista. Olha, faz até sombra, ó. A crista como é evidente. Mas tudo bem, né? Ele tá amassado, então vocês têm que desconsiderar essa coisa. E no adulto, mais adulto, ai que medo. No adulto mais adulto, vamos ver aqui do outro lado, você tem também aqui, ó, a crista bem desenvolvida, tá? Nessa ponta de focinho não dá para ver direito, mas aqui, ó, como dá para ver essa crista. Tá vendo? Mas aí tem um bicho muito interessante da Argentina, que é chamado de Zupaisaurus, e esse bicho era bem maior, tinha 1,80 m de altura, né, uns 4, 5 metros de comprimento. Esse bicho é um Celophysis maior, um pouco mais robusto e com as cristas um pouco mais desenvolvidas. Esse Zupaisaurus, ele é muito importante para a gente entender o que vem depois, o grupo logo na sequência, né, da árvore filogenética, que na verdade estão presentes no Jurássico, né? Não estão presentes no Triássico, mas que com certeza se originaram no Triássico, porque eles estão também ali bem na bordinha, tá, dos dois períodos, que são os Dilophosaurus. O Dilophosaurus é um bicho que muitas pessoas já estão familiarizados, porque eles aparecem no Jurassic Park, né? Acho que no Jurassic World também, que é um bicho que tem duas cristas bem grandes na cabeça, né? Elas são semicirculares, então elas ficavam parecendo dois pratos no escorredor, e que no filme, né, eles são aqueles que cospem veneno, que abrem as asas daqui do lado da cabeça, tal, que matam lá o cara lá da computação.
Aquilo lá é tudo invenção, tá, gente? Tudo invenção. Não há nenhuma evidência de que esses bichos cuspiam veneno, zero evidência de que eles tinham aba de pele na lateral da cabeça. Daí é invenção, beleza? Mas esses bichos são legais demais, mesmo sem você ter que ficar inventando esse monte de rococó. Esses bichos eram muito mais robustos do que os outros, né, os anteriores que eu estava falando. No começo a gente achava que eles eram mais frágeis, mas novos fósseis foram encontrados lá nos Estados Unidos também. Esses bichos também são na América do Norte. Esses fósseis mostraram que esses bichos eram mais robustos, que essas duas cristas, né, elas eram paralelas, na verdade, aqui em cima, né? Antes o pessoal desenhava elas meio abertonas assim, mas na verdade elas eram paralelas. E eles tinham uns 2 metros de altura por uns 6 metros de comprimento, ou seja, já dá para colocar aí de médio para grande porte, se você for comparar com a fauna que existia na época. Tá? Então, o Dilophosauro é muito importante porque a gente está aí falando das primeiras linhagens de terópode, das primeiras ramificações, e essas primeiras ramificações tinham cristas na cabeça. Tá? E eles eram delgados, digamos assim, com um focinho bem fininho e comprido. Se você for pegar um Celophysis, os Upaisauros e o Dilophosaurus, você vê aí as cristas aumentando gradualmente de tamanho, né? O próprio volume corpóreo desses bichos aumentando gradualmente, e isso é tão evidente que fica difícil de estabelecer uma relação filogenética entre esses bichos de uma maneira mais assertiva. Eles fazem uma família que esses bichinhos menores do Celophysis formam um grupo chamado Celophysídeos. Isso meio que tá certo, ninguém questiona muito. Mas o Dilophosaurus entra? Não entra. Os Upaisauros é o quê? É um Dilophosauro ou é um Celophysóide? Ou, na verdade, todos eles formam uma sequência de táxons de escadinha, né, que a gente chama, né, que não chega a formar uma família. Enfim, a gente não tem essa resposta, cada análise filogenética diz uma coisa diferente, que é o esperado, né? Como eu estava falando para vocês, quando você chega na origem dos grupos, é normal que você tenha confusão entre os animais que compõem aí esse começo, porque o ancestral comum estava muito perto. Então é natural que eles fossem parecidos uns com os outros. E essa dificuldade que a gente tem de estabelecer uma relação filogenética entre eles é exatamente o que a gente esperaria encontrar se a evolução fosse verdade, porque ela é. E, enfim, essa é a diversidade de terópodes do Triássico, tá? Obviamente resumindo bastante, mas não é muito mais além disso do que eu falei, tá? E ainda colocando o Dilophosauro, que é do Jurássico, tá? E agora eu vou abordar com vocês a última das 3 linhagens principais, e essa sim a gente tem muita, mas muita representação no Triássico. Ela está, inclusive, super representada no Triássico, né? O que ficou faltando para Ornitisque e para Terópode sobrou em Sauropodomorpha. E pois bem, vamos falar agora sobre os Sauropodomorphos, né, que já apresentavam desde o começo várias tendências que vão se mostrando cada vez mais acentuadas até chegar nos saurópodes como a gente conhece. Quando um paleontólogo, biólogo, enfim, qualquer pessoa que trabalhe com evolução, me ouve falar em tendências evolutivas, provavelmente tem algum ciricutico nervoso, tenta tirar a calça pela cabeça ou algo nesse sentido. Então eu preciso explicar, né, como um cientista, eu preciso explicar o que eu estou chamando de tendência evolutiva. Quando você fala tendência, dá a impressão de que é algo planejado, conduzido ou com uma finalidade. E não é esse o ponto, tá? A evolução não é teleológica, a gente já quebrou esse argumento do Aristóteles há muito tempo. A evolução não é guiada, ela não acontece para um determinado fim. Então, eu não estou falando que os saurópodes, os sauropodomorfos no caso, eles evoluíam para chegar em determinado ponto. Quando eu chamo de tendência, é porque vendo o quadro completo, vendo o que aconteceu como um todo, ou seja, sabendo o começo, o meio e o fim da história, com todos os spoilers, aí sim você consegue olhar e falar, putz, olha, aqui já tinha uma pista, olha, isso aqui já estava acontecendo, olha, não sei o que lá, entendeu? Aí é como se você estivesse assistindo um filme mesmo e você volta para assistir o filme de novo e aí você vai percebendo os detalhes que você tinha perdido. No caso dos saurópodes, nos sauropodomorfos, a gente vê essas tendências que aconteceram até culminar num bicho paquidérmico gigantesco com um pescoço enorme, quadrúpede herbívoro. E uma coisa muito peculiar dos sauropodomorfos, como eu falei para vocês, eles são o grupo mais prolífico de dinossauros, pelo menos do registro fóssil que a gente tem do Triássico, é que você tem essencialmente, não dá para dizer todas as etapas intermediárias, mas você tem um nível de completude das características intermediárias, assim, difícil de encontrar. E assim, a gente descobre coisa nova
enfim, sei lá, a cada 3 meses, 4 meses, pipoca uma coisa nova sobre sauropodomorfos em algum lugar do mundo, para ampliar mais ainda esse álbum de figurinhas, que está cheio de figurinha, ele está bem completo esse álbum. Então, algumas tendências que já se apresentavam nos sauropodomorfos desde o começo foi alongamento do pescoço. Vão chegar a ser aí os maiores pescoços em tamanhos absolutos aí de animais na face da Terra, né, que já existiram, e essa tendência já se observava desde o começo. Outras tendências que vocês vão ver que vai acontecer. A tendência, bom, ao quadrupedalismo também, né, vai ficar quadrúpede em determinado momento. A tendência de encurtamento do focinho, de afastamento das narinas da ponta do focinho para trás, ou seja, a narina ela retrai e se afasta da linha de dentes. Eu vou então agora comentar no sentido evolutivo e cronológico as linhagens que a gente tem de sauropodomorfos basais até chegar nos saurópodes. Eu vou dar só uma citada em cada uma delas, porque é muito bicho, muito nome, muita coisa, mas é essencialmente para vocês perceberem essas mudanças graduais que vão acontecendo, tá? Tudo durante o período Triássico. A gente tem isso muito bem documentado. Pois bem, os mais antigos dos sauropodomorfos que a gente conhece são da Formação Santa Maria. Como eu tinha falado para vocês, Formação Santa Maria é a formação com dinossauros, sabidamente dinossauros, mais antiga que a gente tem. Então ela vai aí de 231 a 235 milhões de anos e, segundo alguns geólogos, pode chegar em alguns estratos a 237 milhões de anos. Então você descontando aquele Nyasasaurus lá da Tanzânia, que a gente nem sabe se é um dinossauro mesmo, os mais antigos são os encontrados na Formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E dentre esses mais antigos estão, como por exemplo, o Gnathovorax, que é um herrerassaurídeo, e também tem sauropodomorfos, contemporâneos ali dos herrerassauros. Os dois mais antigos são o Buriolestes e o Saturnalia. O Buriolestes, ele parece muito com o Eoraptor da Argentina. Tá? Ele é um pouquinho mais antigo, mas eles são muito parecidos. Tem um formato de corpo muito primitivo, tem características muito primitivas na sua anatomia, são bastante bípedes, eles não têm ainda uma especialização tão clara para herbivoria, sabe, mantém ali um padrão de focinho muito parecido com o dos terópodes do começo, né? Fica aquela semelhança lá, tanto é que foram confundidos, né, o Eoraptor foi confundido com o terópode no começo, quando foi feita a sua descoberta, né? E esse outro fóssil igualmente antigo que a gente tem no Rio Grande do Sul é o Saturnalia, que aí é um bicho um pouco mais quadrúpede. Ele é um bicho que já não ficava tão bípede assim, ele já não tem um formato tão primitivo quanto o Buriolestes ou o Eoraptor. Então esses a gente pode chamar de primeira geração de sauropodomorfos. A segunda geração de sauropodomorfos, que não é tão diferente assim, né, ele só tem um pouquinho mais de especialização dentária, né, para talvez uma coisa um pouco mais herbívora, né, os dentes vão ficando menos afiados, digamos assim, ficando mais em formato triangular. Essa segunda geração tem no Brasil o Pampadromeus, também lá do Rio Grande do Sul, e na Argentina tem o Panfagia. Panfagia é um nome interessante porque quer dizer aquele que come de tudo. É uma maneira de deixar bem claro que ele era onívoro. Esses bichos formam o que a gente chama de bloco do Carniano, ou seja, aqueles que estão na primeira das 3 épocas do Triássico Superior, tá? Na verdade tem mais um bicho, mas ele já é terceira geração, que é o que é chamado de Bagualosaurus. Esse já tem o pescoço bem mais comprido, já tem uma compleição um pouco mais pesadona, já tem dentes um pouco mais adaptados para herbivoria. A serrilha deixa de ser aquela coisa mais parecido com faca mesmo e fica mais rebordada, sabe? Então, quer dizer, já na terceira geração ali, ainda no Carniano, você já começa a ter umas adaptações que vão ali bem de encontro para a herbivoria e para o aumento do tamanho também. Porque vale lembrar que esses bichos todos que eu citei aqui do bloco do Carniano, eles não passavam de 1 metro de altura. Na verdade, bem menos. O Eoraptor tinha 1 metro de comprimento. Então vocês façam ideia aí, a altura dele era, enfim, não chegava nem a 50 centímetros, talvez um pouco mais. O Buriolestes tinha em torno de 1,20 m de comprimento, alguma coisa assim. O Bagualossauro era um pouco maiorzinho, tinha quase 2 metros de comprimento. Mas eram os bichinhos pequenininhos, do mesmo jeito que os primeiros exemplares das outras linhagens de dinossauro também, né? O Taua, o Eudromeus, o Demonosaurus lá, que são os terópodes, o Elcursor, os Heterodontossauros, etc., que eram os ornitísquios. Bom, passando dessa primeira etapa aí, né, do Carniano, a gente chega no Noriano, né, e aí a gente já começa a ter os bichos que classicamente eram chamados de prosaurópodes, ou seja, aqueles que vieram antes
dos saurópodes. Isso numa classificação gradista, que a gente não usa mais, né, como se fosse um grupo único, pouco se importando ali de quais eram os descendentes. Hoje a gente sabe que, na verdade, isso é uma gradação, não chega a formar um único grupo prosaurópodes, né, eles não são um bloco uníssono, né, que a gente possa chamar de uma coisa só. Cada um deles é uma linhagem diferente, que vão adquirindo ali características peculiares e que depois acaba culminando nos saurópodes em algum momento. Nessa geração do Noriano aí, né, da quarta geração para frente aí dos prosaurópodes, você tem uma família chamada de Unaisauridae, também do Rio Grande do Sul, da formação caturrita, que inclui o Unaisaurus, que dá o nome à família, e o Macrocolum, que foi descrito mais recentemente. Esses dois bichos têm uma série de características que os une, né, mas uma das mais interessantes é que eles têm uma fenestra antes da fenestra anterorbital, e essa fenestra ela é muito desenvolvida. Tá? Então ela não é meramente um buraquinho, uma cavidade. Vocês vão ver que essa fenestra também vai aparecer em enterópodes, etc. Eles já têm uma herbivoria muito bem estabelecida a partir de agora, né? Chegou no Noriano, todos são herbívoros até onde a gente consegue detectar estritos, né, já não se alimentavam de mais nada que não fosse planta, o que mostra que a herbivoria veio antes do quadrupedalismo. Primeiro eles ficaram herbívoros, depois eles ficaram quadrúpedes, que foi uma discussão que também demorou bastante tempo na academia aí para ser elucidada. Vale perceber que, ao contrário do que aconteceu com os ornitísquios, os sauropodomorfos não dão evidência de tentar mastigar a comida. Vocês lembram que eu comentei que os heterodontosauros tinham ali até uma mudança na altura da articulação, etc., os dentinhos já feitos para dar uma moidinha na comida dentro da boca. Os sauropodomorfos, salvo o que talvez seja um ou outro bicho, mas muito pouco, não dão nenhum sinal de que vão mastigar a comida. Tá? É só cortar e engolir, cortar e engolir. Talvez, sabe, tipo, só dar uma serradinha para arrancar a folha, né? Lembrando que naquela época você tinha algumas folhas mais duras, mais resistentes também, né? E o pescoço ficando um pouco mais comprido. E no caso não é nem ficando mais comprido porque aumentou o número de vértebras. As vértebras vão ficando mais alongadas. Então isso também é uma característica muito relevante em sauropodomorfa como um todo, né? Especialmente quando chegar em saurópode. Outra coisa que a gente observa também nos Unaisauros já é um aumento da narina, que também vai ser uma tendência que vai se repetir até, enfim, os grupos mais derivados. Um outro grupo de bichos também bastante primitivos, ainda que eles sejam mais recentes, mas eles são meio bizarrões, porque eles são da Europa também e tal, eles são conhecidos há muito tempo da ciência. Afinal de contas, né, a paleontologia, em linhas gerais, começou na Europa, né, então há muito tempo que eles conhecem, são os tecodontosauros, que já eram um pouco mais pesadões, assim, na parte da frente era mais pesada, mas eles ainda eram bípedes, e o crânio já era um pouquinho mais alto e um pouquinho mais curto. Tá? Outro bicho muito interessante e, enfim, bastante conhecido lá da América do Norte e da Europa é o Plateosaurus, né, o gênero Plateosaurus, que, enfim, às vezes o pessoal também faz a família Plateosauridae, eram os maiores do seu tempo. Eles chegaram a 10 metros de comprimento, né, foram os primeiros, que a gente pode dizer que eram os dinossauros de realmente grande porte. E eles ainda eram bípedes, não eram quadrúpedes, inclusive eles tinham garras muito grandes nas mãos, com o primeiro dedo levemente, não opositor, mas em outra angulação, né? Então esses bichos seguravam, eles tinham inclusive uma articulação das garras muito grande, bem articulada, essas garras das mãos. E eu falei para vocês que eles são muito conhecidos da ciência, não só por causa do tempo, né, já foram descritos, sei lá, no século XIX, mas também pela abundância. Tem plateossauros em tudo quanto é lugar, lá no hemisfério norte, Europa e América do Norte, pelo menos, e muita quantidade de indivíduos, né, então deu para estudar esse bicho a exaustão aí, por isso que a gente tem tanto conhecimento com relação a eles. No caso dos plateossauros, a narina fica maior ainda, né, ou seja, esses bichos certamente tinham aí um olfato muito bom, e eles acabam ficando com uma maior quantidade de dentes, né? Você vê que a linha de dentes vai até o fundo da boca ali, que é uma característica que não vai ser tão comum assim nos sauropodomorfos, mas no caso dos plateossauros ficou bastante evidente. A outra geração de sauropodomorfos estão num clado que a gente chama de Massópoda, que é um nome, para mim, é meio tosco, porque assim, você tem um grupo de prosaurópodes, entre aspas, de sauropodomorfos basais, que eram os mais comuns do hemisfério sul, que são chamados de Massospondylídeos, e você tem os saurópodes, né? Então eles simplesmente pegaram Massospondylídeos, saurópodes. Vamos juntar os dois, Massópoda.
O nome é esse. É basicamente isso. É muito criativo. E, pois bem, como eu falei, os massospondilídeos são o grupo de sauropodomorfos basais mais comuns do hemisfério sul. A gente tem fósseis aqui da América do Sul, fósseis do sul da África, fósseis da Índia, que na época era grudada na África, né, na parte do sul da África, e também fósseis da Antártica. Né? É difícil de achar fóssil da Antártica, mas o pessoal acha. Uma coisa interessante em Massópoda é que, como parte do reforço da região da bacia, há um acréscimo de uma vértebra sacral. Ou seja, a vértebra que fica ali na região da bacia. Eles roubam, entre aspas, uma vértebra do tronco, e aí no lugar de 3 vértebras, que até o Plateosaurus tinha, começou a Massópoda, né, os massospondilídeos aí tinham 4 vértebras sacrais. E mesma coisa, a narina aumentando de tamanho, se afastando da linha dos dentes, né, se distanciando da ponta do focinho. Um que merece destaque é o Riojasaurus, ou Riojasaurus, né, que foi descoberto na província de La Rioja, lá na Argentina. O Riojasaurus, ele foi o primeiro teste, digamos assim, bem sucedido de quadrupedalismo na linhagem dos sauropodomorfos. A linhagem não ficou quadrúpede agora, eles ainda eram bípedes. Esse bicho em específico é que ficou quadrúpede lá no norte da Argentina. E a partir desse ponto, né, depois do Riojasaurus, a gente tem o clado Sauropodiformes. Então a gente finalmente chegou no clado um pouco menos abrangente, saiu dos sauropodomorfos, chegou no Sauropodiformes. Certo? Em que os mais basais têm aí o focinho já significativamente curto, o crânio bem mais apertadinho assim, e aí, obviamente, todos os buracos da cabeça vão se espremendo, né? Então a narina está indo para trás, a fenestra anteorbital fica espremida, as órbitas também, etc, né? Os membros passam a ficar mais robustos, mais largos, mais grossos assim, especialmente nas regiões de cotovelo e joelho, nessas articulações. As unhas das mãos, essas garras móveis que eram características da família até agora, começam a ficar menos pontudas, essas garras, e mais largas. Tá? Ou seja, uma característica que tem a ver ali com apoiar elas no chão, caminhar ou ter algum quadrupedalismo facultativo ali. Fica mais eficiente se elas ficarem mais largas e menos pontudas. E um dos mais basais, que também fica pulando, porque é um bicho que é pouco estudado, na verdade, e que você não encontrou mais materiais depois, é o Anquisaurus. O Anquisaurus foi descrito pelo professor Marshall lá no final do século XIX, tá? Uma coisa bem antiga. Ele é um prosaurópode, naquela época o pessoal não conhecia muito, então levantaram para saurópode pequeno, depois voltou para prosaurópode, né, que não existe. E nas últimas filogenias ele tem caído como o sauropodiforme mais basal. Você consegue ver como característica dos sauropodiformes, você tem o crânio dele aqui, né, todo quebradinho, todo faltando pedaço, mas com características muito interessantes, como por exemplo os dentes, que já são dentes de herbívoro, né, dentes para arrancar plantas, com certeza, ainda que houvesse uma certa, um pequeno heterodontia em alguns lugares, e você vê que o focinho já está mais curto. Tá? Que isso é uma característica que vai acontecendo à medida que você vai passando o tempo na linhagem dos sauropodomorfos, né? O focinho vai ficando mais curto. Ó, a gente tem aqui o jugal, tá certo? O jugal desse pedaço aqui, o pós-orbital tá aqui, então a órbita desse buraco aqui, no pós-orbital, ligando aqui no esquamosal, aqui, quando você olha por cima, opa, as duas fenestras supratemporais aqui, bonitinhas, ó, bonitinhas, aqui bem estreito no meio, tá vendo? Do outro lado você tem aqui pelo menos um pedaço da mandíbula, que você consegue enxergar. Esses dentinhos, né? Todos aqui bem formadinhos, um pedaço da mandíbula e aqui embaixo também alguns outros ossos, tá? O basicrânio, olha que bonitinho aqui o basicrânio. Os membros vão ficando mais robustos, mas no caso do Anquisaurus, né, como eu falei, o Riojasaurus virou quadrúpede à parte, né? Todos esses bichos ainda eram bípedes. E quando você vai ver a mão desse bicho, né, aqui está o braço, né, o rádio una, você vê que ainda era bem mais curto que a perna, que está para lá. Depois eu mostro para vocês, né, bem mais curto que a perna. Mas os dedos da mão, as garras já vão ficando menos garras. Se vocês forem ver aqui depois quando eu der o close, vocês vão ver que ainda é uma garra, de qualquer jeito, ainda é uma garra na mão, né? Mas eles já estão menos curvas e ficando menos garras, tá? Você já começa a observar essa tendência nesse grupo. Garrinha do terceiro dedo aqui. Garrinha do terceiro dedo, tá? Novamente, ficando um pouco mais retas, né? Ou pelo menos a tendência nesse grupo depois vai ficar um pouco mais retas. O Anquisaurus ainda está do jeito muito mais primitivo. E aqui, ó, falangezinha mais grossa, essas falangezinhas aqui, tá? Aqui é o pé do Anquisaurus, tá? Vocês estão vendo. Dedo 1, dedo 2, 3, 4 e o quinto, né? É só um cotoco como
né, em todos os arcossauros. Quando você vê aqui, você vê que o dedo 1 ele não é tão mais curto quanto os outros dedos, e a tendência depois dentro do grupo é que o dedo 1 volte a ficar do mesmo tamanho que os outros. Tá, então você vê aqui que as garras do dedo do pé também são mais achatadas e são menos curvas, ou seja, esse bicho está cada vez mais andarilho, digamos assim, né? Aqui você vê os ossos do calcanhar, né? Aqui o fêmur, que está ao contrário, né? Ou o quarto trocânter aqui, que bonitinho, tá vendo? Quarto trocânter bem desenvolvido. E aí aqui, à medida que você vem para cá, o joelho dele visto de trás, essa aqui é a parte de trás do joelho, ligando com a tíbia e a fíbula, tá? Aqui a gente tem uma série dorsal, né? De vértebras, tá? Pegando aqui um pedaço do sacro, da parte pélvica, né? Então esse aqui é o ilho, só que infelizmente ele não tá preparado desse lado aqui pra gente conseguir enxergar. Não sei se de ponta cabeça no fóssil aqui eles têm. E aqui, ó, todas as vértebras com costelas dorsais, né? E aqui onde seria o pescoço, churão. Você tem o húmero, aqui, né? O membro anterior e posterior totalmente preservado. Ó, a crista deltopeitoral aqui, ó. Cadê? A crista deltopeitoral aqui, bem forte, onde ancorava o músculo do ombro, né? O deltoide. Aqui, o braço, o antebraço no caso, né? Então aqui o rádio e a una. Tem algumas vértebras cervicais bem alongadas, certo? Bem do pescoço do bicho, assim. E aqui o crânio. Tem uma família de bichos na China chamada de Yunanosaurídeos que estão nessa mesma faixa evolutiva aí, digamos assim, né, de características, só que eles têm um fator muito interessante. Eles duram mais tempo. Duram até o meio do Jurássico. Então, lá pelo meio do Jurássico, você só iria encontrar sauropodomorfos basais, né, ou seja, não saurópodes, ali na China. Né? Eles eram, entre aspas, o selacanto da época. E depois eles são extintos de vez. Então, a partir depois daquele momento, do Jurássico Médio, só existiam saurópodes, estrito sensu, dessa linhagem. Então, os yunanossauros são aí os sobreviventes, os que ficam mais tempo vivos. E você tem também mais duas famílias que são muito importantes, porque eles podem ou não ser saurópodes, dependendo da definição que você usa do que seria um saurópode. Essas duas são a família Melanorossauridae e a família Lesemsauridae. Os melanorossauros já eram quadrúpedes, estrito sensu, só quadrúpedes, ainda que ele mantivesse as garras nas mãos, né, estavam mais largas, mas ainda eram garras, tinha os dedos bem independentes, enfim, parecia realmente uma mão que apoiava no chão, um bicho quadrúpede. E o próprio Melanorossaurus, né, que também é da África do Sul, é justamente da borda do Triássico para o Jurássico, é do finzinho do Haitiano, né, entra naquela mesma confusão do Eocursor lá entre os ornitísquios, né, então o Melanorossaurus ele chega ali provavelmente até o Jurássico, 201 milhões de anos, alguma coisa assim. E a família Lesemsauridae, que tem características muito parecidas com a dos melanorossauros, essa tem um bicho africano e dois bichos aqui da América do Sul. Os dois bichos sul-americanos são da Argentina, que é o Ingentia, que é o mais conhecido, né, que tem a maior porcentagem do esqueleto preservado, e o Lesemsaurus, que dá nome à família. E o bicho lá da África do Sul chama Antetônitos. Esses bichos já tinham os braços um pouco mais longos, ainda era muito mais curto que as pernas, mas os braços eram um pouco mais longos. Os braços ainda não ficavam completamente retos e colunares assim abaixo do corpo, eles ainda davam uma abridinha no cotovelo, mas as pernas eram totalmente colunares. As pernas já eram bem retas, assim, né, bem verticais, né, a região do joelho, assim, bem fortificada. O quarto trocânter era mais para baixo, no fêmur, né, porque você já tem toda uma mudança de arquitetura, de inserção muscular e etc, né, o bicho não é mais bípede, então o jeito de você puxar a perna para trás muda, né, é um outro tipo de encaixe. E, infelizmente, dessa família Lesemsauridae a gente não tem nenhum crânio preservado, que é uma pena, porque aí a gente ia poder fazer uma comparação com os melanorossauros que estão ali perto também. Então, olha que interessante, você vê as tendências do grupo como um todo sendo observadas ao longo do Triássico, né, pelo menos ao longo do Triássico superior, que é o bicho ficando herbívoro,
ficando quadrúpede, ficando com o pescoço cada vez mais comprido, ficando com a narina cada vez maior, com a narina cada vez mais afastada da linha dos dentes e mais para trás do focinho, o focinho cada vez mais curto. A discussão sobre por que a narina vai para trás, o pescoço fica comprido, etc., eu vou deixar para outra aula, não vou falar disso aqui agora, mas vale a pena comentar sobre as pneumatizações do esqueleto, porque elas também vão aumentando gradativamente com o passar dessas linhagens aí todas que eu acabei de narrar para vocês. Aquelas cavidades, aquelas aberturas na lateral das vértebras, né, sabe, aquela porosidade no interior das vértebras, tudo isso vai aumentando gradativamente à medida que os bichos vão ficando maiores também. E a gente já sabe que isso tem uma relação com o sistema respiratório desses bichos e que tem sim um envolvimento ali no alívio de peso e talvez aí também possa ter algum auxílio em outras operações ali do sistema respiratório ou temperatura e coisas desse tipo. E o legal é que quando você vê todo o cenário, você vê que todas as características intermediárias, claro, todas a gente não pode afirmar, mas a maioria das características intermediárias estão ali. Você não tem um salto evolutivo do tipo, tem um Eoraptor, um bichinho pequeno, bípede, que come qualquer coisa, para um brachiosauro. Não, você tem ali as etapas. No caso desse grupo dos sauropodomorfos especificamente, você tem um registro fóssil muito rico e muito concatenado, inclusive do ponto de vista temporal. Porque você vê que você não tem nenhuma grande linhagem fantasma. Eles saem ali do meio do Triássico e você vai vendo os bichinhos aparecendo lá do mais antigo para o mais novo, tal, não sei o que, bonitinho. Então, quer dizer, é um excelente exemplo para quem quer falar aí sobre evolução e demonstrar a existência aí dos fósseis intermediários, digamos assim, que tanta gente insiste em dizer que não existem, né? E aí, chega em Saurópoda, terminam aí os sauropodomorfos basais, lembrando que eles sobrevivem até o Jurássico, mas depois são eliminados, cada um no seu tempo e no seu lugar geográfico, né, na sua região geográfica, e ficam só os saurópodes, que são efetivamente o grupo mais prolífico, de maior sucesso aí dentro dessa linhagem. No caso, a definição de saurópoda, eu não vou dar aqui nessa aula, eu vou deixar para as próximas aulas quando eu falar desses bichos de novo. O que vale comentar aqui é que tanto o Melanorossauro quanto o Lencensauridae são tão parecidos com os saurópodes de fato, que há uma certa discussão taxonômica entre os autores para saber se considera ou não já um saurópode. Alguns dizem que o Lecensaurus e os Melanorossauros estão quase lá, outros dizem que eles já chegaram lá, né? Isso é um critério que você, deixando bem definido do ponto de vista científico, pode ser aceito ou não, né? Não tem certo e errado, é só uma questão de convenção. Mas é só para demonstrar como que essas características são tão graduais que chega uma hora que fica difícil você decidir se é uma coisa ou se é outra, porque, enfim, era o que seria de se esperar se a evolução estivesse correta, e ela está. Agora, por que é interessante a gente falar sobre essa questão de se é saurópode ou não? Porque se você considera Melanorossauridae e Lecensauridae como saurópodes, então você tem um registro de saurópoda mesmo, nesse grupo, né, o grupo mais restrito de saurópoda, você tem um registro muito rico no Triássico. Agora, se você não considera eles como sendo saurópodes, aí você passa a ter um vazio, né? Você passa a não ter praticamente nenhum saurópode no Triássico, com exceção de um, na verdade, né? Que é o Isanosaurus da Tailândia. É isso mesmo, é um bicho tailandês que tem características que aí não há discussão alguma de que são saurópodes. Aí não é nenhuma questão de convenção, não vou chamar isso aqui assim, assado, não. É saurópode, ponto. E ele nem é do finzinho do Triássico, né? Ou seja, ele já era um saurópode lá na Tailândia e nem estava tanto assim para começar o Jurássico, então, até um pouco mais para trás ali no final do Noriano. Mas isso com relação aos saurópodes eu vou falar quando eu voltar a tratar desse grupo, se não me engano vai ser na aula número 6. Por enquanto, eu vou me limitar a dizer que o Triássico está encerrado, tá certo? Nessa playlist. Não vou mais falar do Triássico, a menos que seja para relembrar algum conceito, mas os bichos do Triássico estão bem tratados. Aqui vocês veem que, apesar de serem muito ricos os registros, ainda é proporcionalmente pouca coisa, por isso que deu para tratar os 3 grupos juntos no mesmo vídeo. A partir de agora, no Jurássico, não tem mais como fazer isso, tá certo? Então, no Jurássico, eu vou dividir os vídeos por grupos. Então, como eu falei para vocês, eu vou dividir na questão geológica e dentro dessa questão geológica, vou colocar um grupo para cada vez. E eu vou fazer nessa mesma sequência que eu apresentei para vocês aqui nesse vídeo. Começa com Ornitisquio, depois com Terópoda e depois com Saurópoda, tá certo? Então, Jurássico vai ser
vídeo de ornitística, depois todos os terópodes, depois todos os saurópodes. E Herrerasauridae nem chega no fim do Triássico, né? Então nem precisa contar. Já tratei Herrerasauridae, acabou por aqui. Tá certo? Então é isso, a gente se vê na próxima aula falando sobre os ornitisquias do Jurássico. Tá certo? Um abraço para todos vocês e falou!